Acidente na 304, cidade de Açu. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão. Vamos ver. Era noite e os policiais ainda aguardavam a chegada do ITEP para a remoção dos corpos de duas vítimas que estavam dentro do carro. Este táxi com placa de Carnaubais, no Vale do Açu. No veículo vinham 4 pessoas. O motorista, Jaércio de Souza Pereira, de 27 anos, e Eltanã Fernandes de Souza morreram no local e ficaram presos às ferragens. Mais 2 pessoas vinham na Paraty. Uma delas, Marcílio de Souza Dantas, não resistiu aos ferimentos após ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde. Desde então, os policiais rodoviários estão tendo muito trabalho, já que o trecho é bastante movimentado aqui na BR. Estamos com o policial Ronildo. A princípio, pelo que vocês viram, essa colisão frontal, que pode ter causado esse acidente com tantas vítimas fatais? De acordo com os vestígios aqui no local do acidente, marcas deixadas na pista, como também a declaração verbal do condutor do caminhão, com uma ultrapassagem forçada por parte da Paraty. E aí, de lá para cá, o caminhão tinha vindo arrastando o carro menor? Perfeitamente. Pelo que a gente viu no local aqui, aproximadamente o caminhão freou em torno de 10 metros, pegou a Paraty na contramão, né, e desviou aqui para o lado direito, para o lado decrescente da via. Uma rodovia que registra muitos acidentes, provavelmente mais um caso de imprudência. Por experiência própria, a maioria dos acidentes é a conduta inadequada do condutor, né, na BR, né, ou excesso de velocidade, ou ultrapassagem forçada, ultrapassagem em faixa contínua. Sempre a conduta do condutor está envolvida, está diretamente ligada à ocorrência do acidente. O acidente foi no quilômetro 112. O trânsito intenso no local ficou ainda mais complicado com a interdição de um dos lados da pista. Muitos curiosos dificultavam o trabalho da polícia e do ITEP. O motorista do caminhão, Jocélio do Nascimento Torres, tem 39 anos. Após o acidente, ele ficou no local por alguns minutos e foi levado pelos policiais à delegacia para prestar esclarecimentos. O caminhão foi retirado por um trator e deu para ter noção do impacto da batida sobre a Paraty. E após o trabalho inicial dos peritos do ITEP, neste momento, os profissionais do Corpo de Bombeiros vão começar justamente a retirada dos 2 corpos, já que vão ter que encerrar, que eles ficaram presos entre as ferragens da Paraty. Nesse momento, os bombeiros começam a trabalhar. A perícia do ITEP, nas primeiras análises, confirmou a versão da Polícia Rodoviária Federal. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a noite no Hospital Regional Tarcísio Maia, o 4º ocupante do carro e único sobrevivente informou que o motorista estava totalmente embriagado e que a cada posto ele bebia mais. Os amigos ainda teriam tentado assumir o controle da direção, mas ele negou o pedido. O depoimento está registrado na polícia como embriaguez ao volante. Um absurdo, que se bebe o que se dirige. Apesar das mudanças recentes na legislação, ainda há muito que ser feito, ainda há muito que ser endurecido, não só nas leis propriamente, como pelos homens que podem interpretá-la. Ainda tem muito delegado que faz opção pelas coisas mais simples, pelos crimes mais brandos, pela coisa da culpa consentida, que a gente vai explicar aqui. Ainda tem muita coisa para se mexer, porque o brasileiro só vai na porrada, não tem jeito. A gente sabe que é importante campanha, a gente sabe que é importante conscientização, mas enquanto não mexer no bolso, enquanto não botar na cadeia pra valer, amigo, ainda vai se matar muito no trânsito aqui, muito. E é sobre isso que eu converso exatamente com ele. A gente pediu para que ele viesse aqui hoje, delegado Sérgio Leocádio, titular da Delegacia de Acidentes de Veículos, que tem 2 grandes responsabilidades desde o último final de semana. Inclusive ia viajar esse final de semana do feriado, não pôde por causa desses casos. Via Costeira, madrugada do sábado passado, a autônoma Kelly Cristina de Souza violentamente atingida por um Honda Civic quando ia pegar o filho numa festa. No sábado à tarde, no mesmo dia, a estudante Rafaela ia na garupa da moto do namorado quando foi atingida por um azeiro e morreu na hora. Os 2 casos, no mesmo dia.
intrigantes. Apesar de que, dia a dia, as coisas vêm se esclarecendo, mas muito há o que se descobrir ainda. Doutor, 2 casos, boa tarde, 2 grandes responsabilidades. Boa tarde, Jacques, boa tarde, seus ouvintes, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Jacques, o movimento na Delegacia de Acidentes de Veículos tem aumentado muito. Os acidentes de veículo na cidade de Natal estão numa proporção assustadora. E numa gravidade cada vez maior, né, doutor? Exatamente. No que pese o nosso trabalho lá, o trabalho da minha equipe, né, a equipe dedicada hoje, que é um feriado, eu tenho 4 policiais hoje trabalhando, em que pese também um trabalho muito sério do promotor de justiça, o doutor Silvio, que é a quem nós remetemos os nossos procedimentos através da justiça, mas eu acho que a gente precisa analisar o que está acontecendo na cidade, sabe, gente? Via Costeira, Precisa por se exemplo. repensar, né, doutor, o trânsito dessa cidade. Você tem que analisar o seguinte, Via Costeira, foi feita uma obra na Via Costeira. Depois dessa ampliação da Via Costeira, os acidentes aumentaram na Via Costeira. Será uma falha de engenharia? Será uma falha de sinalização? Por que tantos postes na Via Costeira, ao longo da Via Costeira, do lado direito, do lado esquerdo, no canteiro central? Então, são coisas, se você analisar alguns retornos na Via Costeira, eles existem com alguns pontos cegos Verdade. no retorno. Aquele em frente ao centro de convenções, por exemplo, quem quer retornar para Ponta Negra, não vê quem vem do centro da cidade, por causa de um aclive, né? E ali é um perigo aquilo ali. Exatamente, então são vidas humanas, né? Nós estamos perdendo aí, e isso precisa ser revisto. No Natal como um todo, né, nós temos uma malha viária antiga, nós temos o aumento da frota cada dia que passa. Quer dizer, as coisas precisam ser analisadas, eu acho que por profissionais de cada área, e a gente precisa melhorar com urgência isso. Doutor, vamos aos casos. Todo mundo curioso sobre esses casos, e a sua presença aqui ao vivo é uma oportunidade ímpar para a gente, porque a gente pode perguntar o que vier à cabeça, e claro, o senhor, dentro das suas possibilidades até investigativas, vai nos responder ou não. O caso da Via Costeira. A autônoma Kelly Cristina de Souza, de 46 anos, foi pegar o filho numa festa, saía do hotel e foi violentamente atingida pelo carro dirigido pelo David. O David se apresentou, doutor, e alega que vinha devagar. Esse rapaz aí, claro que depende de perícia, depende de um monte de coisa, mas pelo que a gente vê na foto, doutor, é possível dizer que ele vinha devagar? O senhor confia nessa versão dele? Na verdade, no depoimento do David, ele fala que vinha a 70 km por hora, que seria a velocidade mais ou menos limite daquela situação. Só que nós sabemos que existiam festas na Via Costeira. Inclusive, a mãe que vitimou, ela foi pegar o filho numa festa. Naquelas festas, lá você tem vários carros estacionados, você tem ambulantes e tal. Então, só nesse contexto, a velocidade de 70 km ali já não é razoável. Não é? Mas tudo isso vai ser esclarecido essa semana. Nós vamos fazer, na verdade, uma cariação. Vai haver uma cariação. Nós vamos fazer uma cariação. Entre ele e o taxista? Entre o David e o taxista. Deixa eu lhe interromper de novo, porque também a história entre eles dois está meio truncada, né? A gente, pelo menos, da imprensa, não conseguiu entender direito o que aconteceu ali. Ele entrou no carro do táxi, o táxi foi deixar ele. Nem vocês, nem nós da polícia estamos convencidos que existe a verdade em 2 histórias que, aliás, são muito conflitantes, né, Jason? Você sabe que a profissão de taxista é uma profissão bonita, uma profissão bacana, mas uma profissão de muita luta, de muita dificuldade. É verdade. E, nesse caso, em tela, essa corrida de táxi não foi paga, nem foi cobrada. Isso é um ponto que intriga muito a polícia. É intrigante. Olha como a entrevista ao vivo é boa, a gente vai sabendo dessas coisas. Delegado, sobre o teor alcoólico encontrado no David, qual é a informação que o senhor tem? O acidente foi por volta de 4h30, 5 horas. Ele teria ido depor que horas e tido feito esse exame pode ter influenciado no resultado, o tempo que se leva para fazer? Exatamente, Jacques. Nós fizemos um contato preliminar com o ITEP, né? E oficiosamente eu fiz um contato, inclusive, com os peritos amigos meus do estado de São Paulo, para a gente tentar fazer uma progressão regressiva, aliás, dessa situação, né? Tipo, se deu tanto às 2 da tarde, o quanto ele poderia ter bebido e quanto poderia ter dado às 5 horas da manhã? Exatamente. O que a gente pode colocar também é que nós temos algumas provas de imagem, algumas fotografias que foram enviadas para a delegacia, divulgadas por vocês na imprensa, né?
com bebidas no local. Existem depoimentos que o David estava alcoolizado. É isso que eu gosto de saber. O senhor já sabe, por exemplo, onde ele estava? Isso ninguém falou. Onde ele estava, onde ele teria bebido, se ele teria bebido muito. Teve gente que lhe disse isso? Nós estamos com essas informações, estamos inclusive mapeando as casas, os bares que ele passou. Ele, no próprio depoimento, fala isso também pra gente, que estava numa casa da cidade antes, né, uma casa de eventos na cidade. Mas é como eu te falei, essa semana o caso David vai ser mais desmiuçado. E a gente está fazendo assim valer muito da cariação, porque alguém está mentindo nessa história. Eu conversava aqui antes, doutor, que lei é interpretação. Alguns delegados tendem a interpretar pela culpa consciente, que o cara não vai pela morte intencional. Outros delegados preferem, se houver indícios para isso, optar pelo dolo eventual, ou seja, matou com intenção de matar porque bebeu e dirigiu. Se houver indícios o suficiente, pelo estilo do senhor, o senhor não esqueceu o dolo eventual, não. É possível que ele pegue um homicídio doloso ali. Vamos aguardar essa semana, né, Jacques? A gente não pode adiantar muito, né? A gente precisa ter realmente muita responsabilidade nessa apuração, mas já existe uma vasta jurisprudência em cima disso. Hoje, a própria justiça brasileira coloca muita situação do dolo eventual, que você acabou de falar. Caso da Romualdo Galvão. A garota Rafaela, 21 anos, vinha da moto do namorado, saía de um condomínio, foi atingida violentamente. Quem dirigiu o carro, doutor? Bom, nos foi apresentado agora, essa semana, né, pelo advogado Paulo Lobo. O garoto, cujo nome a gente não pode falar. Um adolescente que estava dirigindo o Azeira. Ponto. O que a gente pode colocar para vocês? Desde o acidente, nossa delegacia vem recebendo uma ajuda impressionante de estudantes de direito, de pessoas que tinham um certo envolvimento com a vítima fatal. A Rafaela. Essas pessoas nos ajudaram muito, bombardearam a delegacia de informações. Algumas dessas pessoas até exageraram um pouco, fizeram uma corrente na internet. Colocando meu botaram telefone, seu telefone celular. tal. Não haveria necessidade para tanto. Em absoluto, mas enfim, diante de toda essa situação e da coleta de provas de imagens, né, que nós chamamos de vestígios digitais dos nossos policiais e da própria população, o menor apresentou-se. Nós estamos evidenciando agora... Só enquanto o senhor fala, doutor, nós temos imagens exclusivas, não havia sido divulgadas ainda, do momento em que o Azeira sai do local do crime, hein? Sai do local do sinistro. Imagem, bota na tela aí as imagens que o carro preto sai do... É aquele carro que passa ali acima, doutor. Eu já deixo o senhor falar. Mostra de novo. Essa moça desce na calçada e o carro vai subir aqui. Esse é o carro do acidente, doutor. Nessa imagem aí, pelo menos, não dá para ver quem está dirigindo, né? Exato. Nós temos várias outras imagens, né? Só que aí, Jacques, a gente tem que pontuar uma coisa importante para a população. Em sendo o jovem, né, adolescente, a nossa delegacia vai preparar todo esse procedimento que nós começamos, coleta de informações, de imagens, etc. E nós vamos passar essa semana para a doutora Adriana Schirmer. Que é do menor infrator. Se fica comprovado que foi o garoto, aí já não é mais com o senhor, fica com a delegacia do adolescente infrator. Do adolescente infrator, Agora, né? doutor, eu preciso lhe interromper, porque todo mundo pergunta o seguinte: tudo bem, era o moleque, ele estava dirigindo, não tem jeito, o pai não tá mentindo, era o moleque. Aí não dá nada pro pai, doutor. Que lei é? O pai pega um carro daquele de 110 mil reais, que anda pra caramba, dá na mão de um garoto de 17 anos, o cara mata uma menina e o garoto vai ficar daquilo ali, medida socioeducativa, e o pai nada. O que é que a lei diz, doutor? Bom, você tem que trazer aqui os nossos deputados, os nossos senadores, as pessoas que fazem as leis no Brasil, não é verdade, Jacques? A indignação sua é também do profissional e eu acredito nas pessoas que estão nos ouvindo agora. Mas nós temos ainda o ECA, o Estatuto do Menor e do Adolescente. Existem várias penalidades em cima do Estatuto. O próprio artigo 249, se não me falha a memória, ele fala na responsabilidade do pai do garoto, que é muito importante isso. Você está entendendo? E em cima disso tudo é a doutora Adriana, e nós temos também o próprio Ministério Público Estadual, que com certeza vai acompanhar com a doutora Adriana toda essa situação da apuração. Agora, uma coisa eu vou te falar: existe na lei brasileira, e aí também é muito rígida, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil
Aí o pai do garoto, a família do garoto não vai. Não fica totalmente impune. Claro que não. Mas a penal ainda, infelizmente, está muito aquém, né, delegado? Agora, em relação a esse caso da Romualdo, dá para saber, por exemplo, doutor, o senhor já sabe de onde aquele moleque vinha, para onde ele ia? E outra, o senhor acredita, pelo que o senhor já tem de coletado, naquele caso ele vinha em alta velocidade também? Onde ele estava e se ele estava correndo? Jackson, não só nesse caso, mas em todos os casos envolvendo acidente de veículo, e principalmente quando o condutor chega acompanhado de um bom advogado, ele já tem toda uma história, uma matéria de defesa. Né? Nós precisamos ouvir o garoto, ouvimos. Nós vamos ouvir agora algumas testemunhas, nós vamos ouvir também uma das vítimas que sobreviveu, não foi ouvida ainda, e aí você traça todo esse perfil para responder essas perguntas. E eu devo crer que essa situação toda vai ser bem conduzida pela doutora Adriana Chico. No caso da via costeira, voltando para o caso da via costeira daquela, o senhor, aí já que não há menor envolvido, o senhor acha que conclui esse inquérito quando? Não, nós temos 30 dias, né, mas a conclusão vai ser bem antes. Essa semana, nós já pedimos ao CIOSP algumas imagens para a gente ter uma ideia também de velocidade, que não seria na hora do acidente, mas ao longo da via costeira, né? Nós vamos fazer a cariação, mas ali já está bem definido, a gente, na verdade, essa semana a gente pode até concluir, dependendo só do recebimento da perícia. No mesmo caso da Romualdo, não foi feita a perícia, porque o carro saiu do lugar do acidente, o Azira, né? Aquele Azira estava onde, doutor? Depois do acidente ele foi encontrado, ele foi para casa, como é que foi isso? Não, segundo o pai do adolescente, o Azira está guardado e ele já se prontificou. Mas depois do acidente, a dinâmica foi como? O garoto voltou para casa com o Azira, ele teria abandonado o carro, saído correndo? O senhor tem essa informação? Vamos lá, eu só posso falar em cima do termo de declaração. Do que ele disse. Eles comentaram que o garoto liga para os pais vão numa rua perto do acidente e aí resgatam o menor e levam também o Azira. Aquela rua qual é, doutor? Aquela que a gente mostra nas imagens, que rua é aquela ali? Não, ali já é uma rota perto da Bernardo Vieira. Ali é outra situação, já. São várias provas de imagem que nós estamos coletando o trajeto, para tentar montar esse quebra-cabeça. Isso é um trabalho que a Delegacia de Acidentes já faz costumeiramente. Nós temos aí 4 policiais de rua, nós temos o escrivão também trabalhando até no final de semana, toda a nossa equipe lá da DAV, porque, Jacques, é uma loucura a DAV hoje. Os seus repórteres que fazem aí a rua, eles chegam na nossa delegacia e mais parece um ambulatório, um posto de saúde. Não tem estrutura de nada, né, doutor? Não estou falando nem na estrutura, Jacques, porque eu acho que a estrutura já é um problema da Polícia Civil como um todo. Está falando do movimento. Eu estou falando do absurdo e principalmente muita gente acidentes. Machucada. Não é isso? E principalmente com motocicletas. É impressionante. A nossa delegacia parece um ambulatório de tanta gente quebrada que chega na delegacia para fazer exame de corpo de delito, para fazer BO e, na maioria das vezes, a procura do DPVAT. Delegado Sérgio Leocádio, obrigado por ter aceitado o convite nesse feriado. Foi muito esclarecedor e eu acho que a gente faria um Patrulha da Cidade só com essa entrevista. 1h20 e ainda restaria perguntas a se fazer. A gente confia no seu trabalho, aguardamos o desenrolar desses inquéritos e conte com o Patrulha da Cidade para o que for necessário. Ok, um abraço a todos. Né? Obrigado, delegado Sérgio. Eu vou para o intervalo comercial. Grande entrevista aí. Muito esclarecedora a entrevista do delegado. Não preciso chamar o intervalo ainda? Posso chamar a materinha? A polícia, falando de trânsito, a PRF monta um esquema especial de policiamento para esse feriado. Vamos ver como é que está a PRF agora no feriadão. Um feriadão com fluxo intenso de veículos desde as primeiras horas de hoje. É que muita gente já pegou estrada em direção principalmente ao litoral. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou a Operação Proclamação da República. O nome é alusivo ao feriado desta sexta-feira, 15 de novembro. O objetivo principal é aumentar a segurança nas rodovias e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. E também temos que informar que a polícia está no combate à criminalidade. Mas a função principal é a segurança do trânsito, é fazer com que nós tenhamos um menor número de acidentes nesse feriadão. O inspetor Roberto Cabral, que é chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, ainda adverte os motoristas que pretendem enfrentar as estradas. É preciso ter muito cuidado. E esperamos quem ainda está em trânsito, quem vai viajar, não imagine que os acidentes só acontecem com os outros. Os acidentes hoje, 90% da causa é o motorista, que dirige de forma imprudente, faz ultrapassagem em locais proibidos. Quem puder evitar esse horário
do retorno do domingo, período da tardinha, noite, que é o maior, o fluxo mais intenso, procurar ou sair da manhã do domingo ou na manhã de segunda-feira, vai ter menos transtornos. E reforçamos o apelo de que dirigir sem pressa, com muita prudência, atentando para a sinalização, que ela existe para preservar vidas, não fazer as manobras arriscadas. Tendo essa postura, dirigindo com calma, com cautela, vai fazer uma viagem tranquila, que é o que nós queremos, mas esperamos que o cidadão também faça a sua parte. Mas a operação mal começou e a Polícia Rodoviária Federal, apesar da fiscalização intensa, já registrou 14 acidentes. E de ontem para hoje, em poucas horas, várias pessoas ficaram feridas e 4 já morreram nas rodovias federais que cortam o estado. Nós queremos aqui nos solidarizar com os familiares dessas vítimas lá do acidente de Açu, mas dizer que, infelizmente, as pessoas ainda insistem em descumprir as normas de trânsito e o resultado é o mais negativo possível. Eu vou pro intervalo, veja daqui a pouco a Polícia Federal bate recorde na apreensão de maconha em Mossoró. Eu volto já já, não saia daí.